Olá, irmãos. Seja sobre todos nós, todos vocês, a graça do Senhor Jesus. Estamos juntos numa nova oportunidade que nos confere o Senhor. E nesta oportunidade nós vamos conversar sobre o assunto que estaremos compartilhando com as demais pessoas da nossa equipe, do nosso grupo, no programa da Escola Bíblica do próximo sábado, o dia 29 de julho de 2023. Com o tema de hoje, nós vamos concluir as nossas ponderações sobre o tema dinheiro. E o assunto de hoje é isso. Falando ou pensando em dinheiro, nós vamos refletir sobre o aspecto de que nada é nosso. E vamos pensar objetivamente com base na palavra de Deus. E a expressão nada é nosso é porque o que é nosso é aquilo que nos pertence por origem. Quando nós nascemos, nós não trouxemos qualquer bem em nosso nome. Não foi nos dada a vida acompanhada de algum pacote de outros elementos. Recebemos a dádiva da vida. Só a vida nos pertence, é nossa. Mas todas as demais coisas que nós conquistamos, que nós passamos a adquirir e possuímos e desfrutamos delas ao longo da vida, são graças que Deus nos possibilitou alcançar, mas estamos apenas usufruindo delas, porque quando o ciclo da nossa vida se fechar, nada do que esteja nas nossas mãos, sob o nosso domínio, vai ser levado conosco. Daí, esse tema, pensando em dinheiro, nada é nosso. Porque tudo que nós adquirimos, geralmente nós adquirimos com dinheiro. Às vezes o trabalho, mas o trabalho que gera recursos, que gera o dinheiro que nos possibilita adquirir algum bem. Nosso texto base, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versos 7 a 11. É isso que Paulo escreve nas suas orientações para o jovem pastor Timóteo. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Como dissemos, quando nascemos, quando viemos à luz neste mundo, a única coisa que nos acompanhava era a vida. Nada do que mais tarde veio a estar nas nossas mãos é nosso propriamente. Porque nesse texto está bem sintetizado. Nós não trouxemos nada e é certo que nada levaremos quando a nossa vida cessar. E do que diz respeito ao tempo que nós temos para viver, o período da nossa existência, nesse período, tendo
sustento e com que nos cobrirmos, Paulo recomenda: isso nos deve deixar satisfeitos, contentes e agradecidos. E ele, no verso 9, faz uma abordagem assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Quando a gente lê o que está aqui no início do verso 9, talvez a gente logo pensa que esta palavra não nos diz respeito propriamente. Diz aqui, olha, mas os que querem ser ricos. E é quando a gente ouve isso, ou lê isso, a gente talvez possa pensar, mas eu não estou pensando em ser rico. Mas a palavra está dizendo ser rico, essa expressão ser rico, ela se refere à pessoa que deixa de cumprir os seus deveres morais, os seus compromissos com a família, com a sociedade, os seus compromissos com a fé, com o que é santo que passa pelas nossas mãos, para reter. Isso é o que Paulo está dizendo. Querer ser rico não é aquele que está querendo fazer um negócio para comprar uma grande propriedade, um bem de elevado valor. Não. Os que querem ser ricos pode ser qualquer um de nós, sem que estejamos planejando comprar uma grande propriedade, fazer uma grande aquisição. Simplesmente, o apóstolo está dizendo que querer ser rico é qualquer atitude do ser humano que faz com que ele deixe de atender a alguma de suas próprias e básicas necessidades para juntar, para querer ter de sobra. Esse é o desejo a que Paulo está falando e diz, olha, quem faz isso cai em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas. Estas realidades levam muitos à perdição e a mergulhar em ruína. Nós conhecemos histórias assim, de pessoas que se envolveram de tal maneira no interesse pela retenção nas mãos de valores que acabam descumprindo aquilo que é essencial para o bem viver e que não vai trazer consequências de necessidades básicas da vida. É importante que a gente saiba disso. Quando nós utilizamos recursos financeiros, em particular, que vêm nas nossas mãos para atender necessidades e atender ao chamado de Deus, ao mandado de Deus, não, tudo vai correr bem. Do contrário, é que nos fará cair em tentação e em laço, com consequências muito desagradáveis. Por isso, a ideia, o tema, dinheiro, quando a gente pensa nele, a gente deve associar a seguinte conclusão: nada é nosso. E na introdução a gente pergunta, como assim nada é nosso? E a gente propõe iniciar nossa reflexão com o seguinte exercício: se qualquer um de nós transformar tudo que nós temos em dinheiro, quanto dinheiro nós teremos? Pense você. Se você transformar, não importa quanto você tem, quantos bens, quanto você tem de patrimônio,
Mas se você transformar tudo isso em dinheiro, quanto de dinheiro você terá na mão? Agora que você já sabe, você chegou a um determinado valor, ao valor total dos seus bens, multiplique esse valor por 1000. Ok, você multiplicou? Pois é, o valor de nosso patrimônio não nos foi entregue junto com o pacote da vida quando nascemos. Esse valor que você chegou multiplicando apurando os valores do seu patrimônio, dos seus bens, e mesmo que multiplique por 1000 esse valor não veio com a vida. Portanto, nós não levamos isso. Isso não vai nos acompanhar. Esse valor não veio conosco. E esse valor não vai nos acompanhar. Qualquer que seja ele sairá do nosso domínio quando nossa vida cessar. Isso porque nada é nosso. Se fosse nosso, levaríamos, mas absolutamente nada nos pertence. Nós apenas desfrutamos do que já existia quando nascemos. O que eu e você desfruta quando nós nascemos, já existia isso. E o que sobrar, o que nós não conseguimos consumir, daquilo que veio na nossa mão, que nós não conseguimos consumir e que tiver na nossa mão quando esta vida cessar, permanecerá aí, e outras gerações, outras pessoas usufruirão desses bens. E diante dessa verdade, o que nos resta é fazer bom uso do que reunimos em nossa conta bancária, do dinheiro que vem nas nossas mãos. Por que sofrer por isso? Por que colocar em risco a nossa própria salvação? Por que colocar em risco o bem-estar da nossa família? Por que colocar em risco ou em sofrimento o reino de Deus e reter na nossa mão mais do que nós necessitamos, se isso não é nosso? Se nós não trouxemos isso? Se nós não vamos levar? Talvez você possa pensar, sim, eu não trouxe, mas eu ganhei, eu trabalhei. Ok, todos trabalham. Alguns conseguem angariar valor maior, outros conseguem apenas pequenos valores, mas maior ou menor, quanto nós conseguimos acumular, nada levaremos quando a nossa vida cessar. Ao autor da vida e dono de tudo que há em todo o universo, inclusive o universo, não prestaremos conta sobre quanto passou por nossas mãos, mas sim o que fizemos com o que nos foi confiado. Preste atenção. Quando nós estivermos perante Deus, o que nós teremos de prestar contas a Ele não será pelo quanto nós conseguimos, quanto passou pela nossa mão, mas quanto nós trabalhamos, investindo, contribuindo, compartilhando daquilo que veio às nossas mãos com pessoas e com o reino de Deus. Isso foi objeto até de uma parábola de Jesus, e a gente cita aí, está registrada pelo evangelista Lucas, no capítulo 16 do seu evangelho, versos 1 e 2, palavra de Jesus que dizia assim: Jesus disse aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens, de dilapidar os seus bens. Esse homem foi acusado de desviar recursos que era do seu senhor. E o seu senhor, o dono daquilo que estava na mão daquele administrador, chamou-o e disse-lhe: que é isso que eu ouço de ti? Quer dizer, eu estou ouvindo isso.
E eu fiquei admirado. Por isso eu te peço, preste conta da tua mordomia, porque do jeito que está, nós não poderemos continuar nessa nossa relação. Prestar conta. Veja, o homem, aqui na parábola, é certo que é uma parábola, mas aquele mordomo não foi chamado para entregar aquilo que veio nas mãos dele, para dar conta daquilo que veio nas mãos dele, mas ele foi convidado para prestar conta sobre aquilo que ele trabalhou, a forma como ele utilizou aquilo que veio nas suas mãos. E o proprietário aqui tem uma palavra, diz: olha, pelo que eu estou ouvindo de você, você não poderá mais trabalhar para mim. Olha só, é como se Deus, e aqui a parábola diz respeito mesmo ao próprio Deus e os homens, mas é como se nós tivéssemos alguma coisa na nossa mão que não nos pertence e a gente começa a utilizar de forma indevida, inadequada, suspeitosa, que cause prejuízo para o dono daquilo que está nas nossas mãos. Repito, na parábola, Jesus não disse que o dono, o proprietário, pediu contas do que foi entregue para aquele homem, mas ele pediu contas sobre aquilo que ele fez com o que lhe foi entregue. É isso, que está nas nossas mãos nos foi entregue. E o que nós vamos prestar conta não é sobre o quanto nos foi entregue, mas sobre o quanto nós utilizamos, a forma como nós utilizamos, o bem que nós praticamos a partir do uso daquilo que foi colocado na nossa mão. Portanto, é bom que a gente preste atenção. Deus fala-nos a respeito dos nossos recursos. Já falamos isso, já estudamos isso nas reflexões anteriores. Falamos do santo dízimo do Senhor. Deus pede e Deus desafia-nos a diz, olha, entregue a parte que eu estou determinando que pertence à minha casa. Entregue isso. Confie em mim. Fui eu quem te deu o que você tem. Portanto, se você entregar a parte que eu peço para você entregar na minha casa, para o andamento do meu reino, eu que te dei tudo que está nas tuas mãos, eu vou fazer com que o que restar nas tuas mãos vai ser suficiente para você viver com dignidade. Suficiente até para, depois de dizimar, nós entregarmos também um presente a Deus a cada momento da adoração, do culto, do nosso encontro com Ele, as nossas ofertas, e também estender as nossas mãos e socorrer os nossos irmãos necessitados, as nossas esmolas, como nós estudamos no sábado passado. Na reflexão 1, a gente vai pensar que a vida é um evento que segue uma única direção. Nós só caminhamos para frente. Não há como voltar. Não há como recuperar o perdido. O que passou, passou. A cada momento que cada um se conscientiza disso, é o seu hoje. Sabemos que estamos caminhando para frente. E nós só percebemos isso no nosso hoje. Não dá para colocar numa agenda para a gente lembrar disso daqui a um determinado tempo lá na frente. Também não dá para a gente repensar a vida nos dias que já se passaram. Cada momento que imaginamos que a nossa vida está caminhando para frente, produzindo em direção ao futuro, esse momento da nossa vida é o que nós chamamos de hoje. É agora, no presente, que nós podemos vislumbrar o que virá depois, o nosso futuro. Um episódio que envolveu uns seus interlocutores e Jesus mostra bem isso. Certo homem disse a Jesus: vou te seguir para onde fores.
Jesus lhe respondeu: não tenho lugar para onde te levar. Em seguida, Jesus convida outros 2, dizendo: sigam-me. Ambos se recusaram. E Jesus concluiu: quem pega no arado e olha para trás não está preparado para o reino de Deus. A lição que esse episódio nos deixa em relação aos cuidados da vida é a de que é preciso discernimento e cuidado na lide da vida. Prestar atenção. Jesus rejeitou a companhia do que se ofereceu para segui-lo por causa das intenções que esse homem tinha. Eram intenções escusas, suspeitosas, e Jesus disse: não, eu não tenho lugar para onde te levar. Agora, as escusas dos outros 2 foi devido à insensatez deles. Ora, a vida não deve ser movida por interesse, mas por entendimento, não é? Então, o que a palavra nos fala aqui, nós temos esse episódio relatado em Lucas, no capítulo 9, versos 57 a 62. Olha como está narrado o episódio. Disse quando eles iam pelo caminho, ao Senhor: eu vou te seguir por onde quer que o Senhor for. Ele viu que Jesus tinha o que ele precisava, mas não espiritualmente falando. Ele não entendeu que Jesus era o seu Senhor e Salvador. Ele percebeu que Jesus podia dar um aconchego para ele e a vida poderia ser mais fácil seguindo a Jesus. E Jesus disse: eu não tenho para onde te levar. O que você está procurando, eu não tenho para te oferecer. As raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas eu não tenho para onde te levar. E aí, depois andando, ele convidou outro dizendo: siga-me. E ele te respondeu: eu vou te seguir, mas deixe-me primeiro despedir do meu pai. Deixe-me primeiro ficar liberado, porque o meu pai ainda vive e eu preciso cuidar dele. E Jesus disse assim: olha, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Vai tu e anuncia o reino de Deus. Ou seja, diz: olha, deixem as pessoas cuidar das pessoas quando elas têm apenas interesse nas pessoas. Envolva-se com o reino de Deus. E a gente às vezes até interpreta isso um pouco exagerado e diferente. Jesus não está dizendo: olha, abandona teu pai não é interessante, você não precisa cuidar dele. Jesus está falando que aquele homem, ele colocou um obstáculo para se disponibilizar para servir o reino de Deus, se escudando um álibi, uma desculpa na sua família. Jesus conheceu o coração dele. Para um outro também, a quem Jesus chamar, ele diz: eu vou despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus conclui de uma maneira interessante no verso 62 do capítulo 9 do Evangelho de Lucas: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É isso. Quem tem a sua visão posta no reino de Deus, ele está olhando para frente. É como nós dissemos há pouco: o caminho só tem uma direção, é para frente. E neste caminhar para frente, nada pode superar em nós o nosso zelo, o nosso cuidado por fazer cumprir em nós a nossa mordomia, o nosso ministério. Aquilo que nós temos para oferecer a Deus está nas nossas mãos. E Deus nos deu porque nós não trouxemos,
e Ele pede para que nós usemos o que Ele nos deu para poder fazer a sua obra, cuidar do seu reino, na certeza de que nada trouxemos, nada levaremos, portanto nada é nosso. Se fosse nosso, levaríamos. Então, enquanto estamos administrando, vamos cuidar da melhor maneira possível daquilo que Deus nos colocou às nossas mãos e não permitir que o que nós recebemos como dádiva de Deus seja um empecilho para nós permanecermos ligados, filiados ao reino de Deus. É isso que a palavra espera provocar em nós, a certeza de que o nosso viver deve cumprir o propósito de Deus em nós, que é lutar e trabalhar pelo seu reino. Na sequência 1 é isso que vamos dizer: o crente que entregou sua vida a Cristo e se dispôs a ser seu discípulo, carrega em sua mente a certeza de que tudo pertence ao Senhor e nessa crença segue seu caminho. O dinheiro, os bens e a vida com tudo que lhe diz respeito são dádivas de Deus e que tudo isso, ou de tudo isso, somos apenas mordomos. Isto foi entregue para nós, mas estamos apenas cuidando de passagem. Compreender isso é essencial, porque se torna um freio inibidor de nossa natureza pecaminosa e egoísta. Lidar com dinheiro, e até mesmo com muito dinheiro, é uma possibilidade para qualquer um. E isso pode se transformar em uma armadilha, por nos esquecer que somos apenas mordomos do que não é nosso. Daí a recomendação divina no Salmo 62. O Salmo 62 e o verso 10 nos traz a seguinte mensagem: não confieis na opressão, nem vos devaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não coloquem nelas o vosso coração. Ter riquezas aumentadas, bens, é natural. Isso nós temos a oportunidade de conseguir. O que nós não devemos é nos envolver, nos empolgar, de tal maneira que elas nos tire a atenção, tire a nossa visão do reino de Deus. E na reflexão 2, a gente vai dizer que já ouvimos dizer que somos mordomos do Senhor. Mas o que é mordomia? Uma das formas como podemos utilizar para definir essa palavra, a palavra mordomia, é dizer que mordomia é o cuidado e administração daquilo que pertence a outro. Irmãos, ter isso em mente é que nos leva a uma vida santa. Quanto você tem? Lembra lá no começo? Quanto é o seu patrimônio se você transformar tudo isso em dinheiro? Isso não é teu. Você é apenas mordomo. Você está cuidando. Isso é de outro. Você não trouxe, você não leva. E embora sempre falemos sobre as coisas como nossas, a realidade é que tudo que temos e tudo que somos pertencem a outro. O apóstolo Pedro, no capítulo 4 e o verso 10, diz assim: vocês, cada um, administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Em termos de dinheiro, isso também se aplica. Aliás, é isso, bons despenseiros. Despenseiro é aquele que trabalha com a despensa. Eu e você temos uma despensa na nossa mão para repartir, para cuidar, para zelar. Devemos ter na nossa mão aquilo que nós cuidamos como despenseiros, somos mordomos, portanto, e distribuir à nossa família, ao reino, a Deus, através das nossas ofertas, aos pobres, enfim, e não sermos escravos daquilo que o Senhor nos deu. Afinal, cuidar do que recebemos
dizemos aí na reflexão 2, na sequência 2, cuidar do que recebemos e repartir com prudência é o mínimo que devemos fazer com os recursos financeiros que administramos. Fugir dessa prática é fechar as portas do reino de Deus. Lucas escreve, palavra de Jesus, no capítulo 6, versos 36 a 38, dizendo, Jesus disse, sede, pois, misericordiosos. Primeiro, tenha misericórdia de vocês mesmos. Não retenha aquilo que vai te fazer mal. E devam ser misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. É isso que nós devemos fazer. Dai, verso 38, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Repartir, dar, doar, contribuir, ser despojado, fazer com cuidado, com zelo, com disciplina, com juízo. É o mínimo que nós devemos fazer e que Deus espera de nós. Ao contrário disso, qual é o prazer da vida em viver ao lado de tantas pessoas carentes? Quantas necessidades! Ver o reino de Deus sofrível entre nós. O bom é viver repartindo. Lance o seu pão sobre as águas. Escreveu Salomão no livro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 2. E então você poderá encontrá-lo tempos depois. Deus nos abençoe. Vivamos e desfrutemos da melhor maneira possível de tudo que Deus nos tem dado. Mas não nos esqueçamos, nada é nosso. Portanto, demos a cada um o que é devido. Ao reino de Deus, demos os nossos dízimos. Ao Senhor nosso Deus, como presente, vamos trazer diante dele a nossa oferta. Aos nossos irmãos, vamos contribuir, transferir vida digna com as nossas esmolas a cada um deles. E tendo a mente de que nada é nosso, não vamos sofrer pelo que temos na mão, com medo de perder. O Deus que nos deu é dono de tudo e Ele vai trazer provisão contínua e suficiente para a nossa vida. Ele nos abençoe. Amém.